Namastê! Oi, aqui é a Nela. Bem-vindos de volta à nossa aula 4, aula teórica. Hoje eu escolhi um tema que a gente comentou um pouquinho mais na aula 1, mas a gente vai aprofundar aqui nesta aula. É uma aula sobre a nossa mente agitada e qual é o papel da prática nessa mente barulhenta, né? E a gente vai abordar alguns tópicos que eu considero que são chave para a gente entender como a gente chega nesse contexto que estamos atualmente, mas que também não é algo novo, já que Patanjali escreve isso há muitos e muitos anos atrás, certo? Então, vamos falar sobre o que são as flutuações mentais, que Patanjali chama de vrittis, a gente já viu isso um pouquinho na aula 1, e como essas flutuações mentais atuam na nossa vida. Também vamos falar sobre por que é tão difícil a gente silenciar a mente. Vamos observar, né, e destrinchar um pouco algumas técnicas que te ajudam a reduzir esse ritmo, né, esse barulho. E, por fim, trabalhar um pouquinho sobre o conceito do Yoga Sutra, no Sutra 1.5, se não me engano até 1.11, que vai falar ali sobre os vrittis e os tipos de vrittis, né? Como eles nos afetam, certo? Para começar, então, vamos falar sobre quem nunca quis silenciar a própria mente, né? Ou até quem já tentou sentar-se, né, por 2 minutos para fazer isso acontecer, e quando sentou, o que aconteceu? Provavelmente a mente começou a fazer ainda mais barulho. Você lembrou de todas as tarefas, de todos os compromissos, teve milhões de ideias, veio milhares de preocupações, lembrou de diversas coisas e a última coisa que você conseguiu fazer foi silenciar. Então isso é muito comum e é exatamente sobre isso que a gente vai falar então hoje. Um conceito importante aqui que eu quero destacar é que a mente agitada, ela não é um defeito, ela não é um problema, como muita gente considera nos dias atuais. É uma condição natural da mente, a mente ela foi feita, digamos assim, para pensar, né? Mas é possível a gente reduzir a nossa interação, digamos assim, a nossa ação em relação aos pensamentos. Certo? E é isso que o yoga propõe através das ferramentas e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, o que são os vrittis, tá? Patanjali coloca a palavra vritti no Yoga Sutra, que é sânscrito, né? Que seria um significado de pensamentos, né? O melhor seria a gente trazer flutuações mentais, ou ondas mentais, ou movimentos mentais. Porque não é só pensamentos que englobam os vrittis, tá? A gente vai ver que englobam outras coisas. A gente viu um pouquinho sobre os vrittis na aula 1, quando eu falei o que é yoga, e eu trouxe para vocês a definição do Yoga Sutra, né? Que é o yoga é a cessação das flutuações mentais, que são, então, os vrittis. E esses vrittis, eles podem ser, como eu estava dizendo, pensamentos, sim, podem ser memórias, podem ser emoções, podem ser imagens mentais e interpretações. Então, tudo que está passando nessa nossa tela mental é o que a gente chama de vrittis. Por isso que pensamentos não seria a melhor tradução para esse termo. Bom, o yoga, ele vai dizer que a mente, por natureza, está sempre em movimento. E essa é a sua forma original. Mas o yoga ele vai ensinar então que a gente observe esses movimentos sem se envolver com eles. Essa é a condição que o yoga propõe. E não, de forma alguma, silenciar, calar a mente. Então são coisas muito diferentes e a gente começa a entender um pouquinho desse universo da meditação aqui, né? Pois bem, uma analogia que a gente traz muito quando a gente estuda o yoga é a analogia de um lago. Então imagina um lago e quando esse lago ele está agitado, ele movimenta tanto lá dentro que tudo que está lá no fundo, ou seja, a terra, aquele lodo, ele fica muito bagunçado e a gente não consegue enxergar o fundo do lago porque essa terra está misturada. E quando esse lago se acalma, a água clareia e a gente enxerga
lá dentro do lago, a gente enxerga o fundo dele. Isso, né, seria uma analogia com a nossa mente. A nossa mente é esse lago e os vritis são essas ondulações que agitam a gente e fazem ou nos impedem de ver com clareza todas as situações ao nosso redor. E por que é tão difícil silenciar a mente? Por que é tão difícil acalmar esse lago? Então, algumas das principais causas, né, são as bem conhecidas de todos nós. A dos tempos mais atuais, é óbvio que eu não deixaria de falar aqui do estímulo constante. Então, as telas, as redes, as demandas, a necessidade de superprodutividade, essa aceleração, né, de tudo que está no nosso entorno, que faz com que os nossos pensamentos, então, também acelerem. É como se a gente estivesse ouvindo o áudio do WhatsApp em 2 vezes, né? É tudo uma coisa atrás da outra. E um dos motivos pelos quais a gente está escutando esses nossos pensamentos na velocidade 2 é porque não existe uma pausa real. A ausência de pausa, a ausência de descanso, de fato, de tédio, de ócio, a gente não tem mais isso. Todos os espaços que nós temos, a gente preenche com esse aqui, o celular. Então, a gente está vendo o vídeo, a gente está ouvindo o áudio, a gente está trabalhando, a gente está vendo e-mail, a gente está vendo meme, a gente está vendo coisas no Instagram. Todos os espaços que a gente normalmente teria, né, para uma criança que viveu antes do smartphone, a fila de um super, que mais? A fila do banco, que a gente não vai tanto, a espera por uma consulta. Todos esses espaços hoje são preenchidos de alguma coisa externa. Então, essa ausência na pausa leva a essa aceleração também, né? E também uma coisa que não é de hoje, que é a ansiedade pelo futuro e a culpa sobre o passado. Então, essa nossa possibilidade de ir para trás e para frente, né? Ou seja, eu consigo resgatar memórias antigas e sentir culpa ou sentir arrependimento e remoer isso, né? E eu consigo viajar para o futuro imaginando possíveis cenários, possíveis respostas, possíveis acontecimentos e sofrer por isso, né? Então eu sofro por antecipação, não aconteceu e eu tô sofrendo. Então isso também é algo que nos bagunça, o lago fica bagunçado. E a falta de treino. Então, com tudo isso, a gente para de treinar essa autoobservação e ao parar de se observar, a gente passa a se identificar com tudo que aparece nessa tela mental, né? Essa é a grande questão, se identificar com os pensamentos. Bom, conceito de destaque que eu quero trazer aqui, né, como um grande resumo, é que a mente, ela vai pensar assim como o nosso coração tá batendo. Esse é o papel dela. A gente nunca vai conseguir fazer com que ela pare de pensar. Mas a gente pode escolher seguir ou não esse fluxo. A gente pode, digamos assim, decidir se a gente vai se tornar escravo da mente ou se a gente vai escolher olhar para os pensamentos e filtrar o que a gente quer fazer, né? Como se realmente fosse um filtro, peneirando aquilo que realmente nos interessa e aquilo que não nos serve. Então, não existe um botão de desligar a nossa mente. Isso nunca vai acontecer. Então, não é aqui o caminho, né? Não é por aqui que a gente tem que ir. Mas existe algo que é muito poderoso, que é o treino dessa auto-observação. Esse olhar para dentro e não para fora, né? E olhar com curiosidade mesmo. Nossa, minha mente realmente pensa isso? Mas da onde vem esse pensamento, né? E tentar trabalhar essa autoobservação, tá? Então, isso é o ponto principal aqui da nossa aula. Bom, e aí, lá no Yoga Sutra, o Patanjali traz os tipos de vritis. E ele ele nomeia 5 tipos de pensamentos. 5 tipos de movimentos, vamos chamar assim. Muito bem. Quais são esses movimentos que, para Patanjali, podem, né, tirar a nossa clareza mental ou nos tirar da presença? Então, o primeiro é pramana, é conhecimento correto.
ainda que seja digamos assim, um melhor pensamento, né, na hierarquia, ele ainda pode ser ruim, né? Então, é um pensamento verdadeiro sobre algo. Eles falam muito, né, no Patanjali, do conhecimento real, né? As escrituras, a Bíblia, um especialista, tudo que é um conhecimento verdadeiro, mas que pode ocupar demais a nossa mente. É como se a gente se viciasse naquilo. E tudo que é demais pode ser prejudicial, porque está ocupando espaço que não precisaria ocupar. Então, Pramana é um dos tipos de vritis que, de todos eles, digamos que é o menos causador de mal, mas em exagero pode sim se tornar algo ruim. O segundo que ele lista, isso não é uma hierarquia real, tá? Eu falei em hierarquia só porque realmente Pramana é o que menos nos afeta prejudicialmente, assim. Mas o segundo que ele cita é o Viparyaya. Viparyaya é conhecimento incorreto. Conhecimento incorreto seria, por exemplo, eu interpretar mal o gesto de alguém, ou eu interpretar mal a mensagem no WhatsApp de alguém e sofrer por isso, tá? Eu tenho um exemplo bem real, que foi, uma certa vez eu mandei uma mensagem sobre uma hospedagem dos meus cachorros e a pessoa, eu queria mudar a data, né? Um pouco em cima da hora, assim, e mandei uma mensagem vendo se era possível e tal. E a pessoa não me respondeu. E eu, enfim, ignorei, cancelei a minha hospedagem e um tempo depois eu descobri que, na verdade, essa pessoa só esqueceu de responder. Então, vejam, nesse tempo, antes de eu descobrir que ela só tinha esquecido, eu remoí aquilo. Mas que horror, porque não sei o quê, porque eu sou uma cliente tão antiga, como é que eu pude ser tão mal recebida e a pessoa me ignorar e a pessoa ficar braba que eu mandei uma mensagem pedindo. Eu remoí aquilo. E foi só uma má interpretação. Então eu sofri desnecessariamente, simplesmente porque eu interpretei mal a resposta, no caso, a não resposta de alguém, tá? Outro conhecimento, outro movimento que ele nomeia aqui é Vikalpa. Vikalpa significa imaginação vazia ou só imaginação. Nesse caso, é quando a gente cria cenários mentais, né? É um pouco sobre a ansiedade pelo futuro, né? Então, e se isso acontecer? E se, por exemplo, eu não conseguir pagar minhas contas? Né? Ou e se eu perder o emprego? Fantasiando algo que ainda não aconteceu. Então, eu tô criando um cenário, às vezes, por conta, ou só criando, ou por conta até de uma interpretação errada, né? Errônea. Então, por exemplo, alguém faz alguma atitude que eu acho que a pessoa está sendo infiel, né? E, na verdade, a pessoa não tá. Então, são comportamentos, é uma imaginação que vai gerar, então, esse tipo de sofrimento, de flutuação, de movimento. Outro deles é o sono ou a inércia. Então, é uma mente apagada, né? Uma mente com falta de clareza, que também é um problema, né? Vai nos gerar mais problema do que coisas boas. E smriti. Smriti é memória. Memória, no caso aqui, ela é muito boa, porque a memória ela nos faz repetir várias ações do nosso dia. Eu aprendi a amarrar o sapato, portanto, quando eu amarro o sapato, eu preciso acessar a memória, assim como várias outras atividades. Porém, existem pessoas que acessam o tempo todo memórias para reviver o passado, remoer o passado, ou até sofrer por coisas que aconteceram e que nesse momento não está acontecendo. E aí a memória acaba sendo algo ruim, algo que tira a tua clareza mental, que bagunça o fundo do teu lago e aí você não enxerga com clareza. Todos esses movimentos, segundo Patanjali, e a gente concorda, porque fica óbvio, que vão nos influenciar e vão influenciar como a gente sente e reage às coisas ao nosso redor. O yoga, então, vai buscar, não é eliminar os vritis, mas aprender a observar e não ser dominado por eles, ou seja, não reagir a tudo que aparece nessa tela mental. Às vezes aparece uma memória e eu observo essa memória, vejo de onde ela vem, por que ela está retornando, qual foi o motivo que eu quero remoer isso, e de repente eu penso, não, deixa isso passar. Então é ter um certo controle dessa tela mental.
Então, técnicas que podem nos ajudar a trabalhar essas questões, tá? Então, eu vou trazer aqui técnicas do yoga, mas é óbvio que não são só técnicas do yoga que vão nos fazer desacelerar a mente. Tem outras técnicas, talvez de outras filosofias, de outras terapias. Aqui a gente vai falar das técnicas do yoga. Então, a primeira delas, que é o que a gente vem fazendo ao longo da jornada, que são os asanas, as posturas. A postura, ela tem o papel de trazer a mente para o nosso corpo. Ou seja, quando eu trago a mente para o corpo, eu trago a mente para o presente. Quando eu trago para o presente, eu enraizo. Eu enraizo, consigo fazer a minha mente sossegar, porque ela está atenta a outra coisa, e eu começo a trabalhar sensações, tensões, e essas tensões a gente sabe que tem, não vou falar sobre isso hoje, correspondências emocionais. Então, se eu tô tensa nos ombros, existe uma correspondência emocional. Se eu tenho dor na barriga, existe uma correspondência emocional. Claro que nem tudo é emocional, obviamente, mas muito do que a gente tem está relacionado com essas questões psicossomáticas, né? Então, eu desenvolvo, às vezes, doenças por questões emocionais. O yoga trabalha muito o corpo nesse sentido. Aliviar essas tensões, limpar o corpo para clarear a mente, certo? Ótimo. Segunda forma da gente trabalhar esse sossego da mente é o pranayama, que também estamos praticando ao longo dessa jornada. Pranayama é a respiração. Então, quando eu mudo meu ritmo interno, eu controlo um pouco o meu sistema nervoso, como a gente vem vendo através do pranayama, e quando eu respiro com presença e intenção, eu dou um novo ritmo também aos meus pensamentos. Então, isso, até porque o pranayama, quando eu estou atenta à respiração, eu também foco, né? Então, obviamente, quando eu foco, eu estou treinando a minha mente para sair da tela mental. Também tem essa condição, mas tem a condição de que melhora o fluxo, melhor e mais lento o fluxo respiratório, mais desacelerado o meu sistema nervoso e mais clara e tranquila a minha mente, certo? Outra técnica que a gente também explora aqui na jornada, que é a meditação. A gente está trabalhando, claro, o componente inicial ali, que é a concentração. Mas a meditação, Diana, nunca foi sobre parar de pensar. A meditação é o treino da mente para você permanecer focado em um único objeto. E quando a gente treina a mente para isso, a gente passa a observar o objeto sem se envolver com o objeto e, consequentemente, a mente se acalma. Então, é outra forma da gente exercitar essa nossa mente agitada. E tem outras formas, tá? Tem a atenção plena, mindfulness, ou seja, fazer ações, atividades que te levam para esse foco. Tem gente que chama de estado de flow. Tem um livro muito legal sobre esse estado de flow. Posso colocar nos nossos comentários aqui. Temos também o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Isso tem muito a ver com as deidades, né? Do yoga, Ganesha, Shiva e tudo mais. Então, é essa entrega a algo maior. Então, também é uma forma de praticar. Japamala, que é como se fosse o nosso terço, né? Ele é, então, um colar de contas e eu repito aqui um mantra. Um mantra é uma repetição de algo que nos eleva. Então, por exemplo, né, o mantra Om, eu poderia ficar aqui mantrando o Om, no caso, 108 vezes, que é a contagem desse Japamala. E essa concentração no mantra faz com que a gente saia da nossa tela mental. Então, vejam que são muitas ferramentas possíveis para praticar essa desaceleração da mente. Se você tiver interesse em qualquer uma outra prática que eu não explorei aqui, ou até mesmo que eu explore essas práticas que eu citei aqui, é só deixar nos comentários que eu trago mais informações sobre essas práticas. Bom, o conceito de destaque aqui que eu quero trazer é que a prática é esse espaço onde a gente ensina a nossa mente que ela pode desacelerar.
né? Que ela pode descansar, que pode ter espaços vazios no nosso dia, que a gente não precisa estar sempre conectado ou aprendendo ou sendo produtivo. Isso é muito importante, porque a gente está sempre querendo o quê? Otimizar o tempo. Então, eu tô na fila do banco ou do super e eu tô respondendo e-mail. Eu nunca tô ocioso. Essa é a questão. Então, aqui a gente aprende que esse momento de bhakti, de japa, de prática, eu estou silenciando a minha mente, certo? Então, vamos conectar tudo isso com a nossa vida real, certo? Então, a gente vai falar aqui sobre a ansiedade. A ansiedade, ela não é uma fraqueza, ela é um excesso de futuro, como a gente viu. Então, na maioria das vezes, é um sinal de que a gente está tentando viver algo que ainda não aconteceu. A gente está tentando adivinhar o futuro ou apontar possíveis desfechos, digamos assim, para as nossas atitudes, ações ou história, a nossa história mesmo. Então, a mente vai correr lá para frente, criar esses cenários, às vezes até planejar respostas, imaginar possibilidades, e acontece que o corpo vai sentir exatamente como se as coisas estivessem acontecendo. Então, quando eu fico preocupada porque será que eu vou conseguir pagar as contas do mês que vem, que nem chegou ainda, eu já tô dando pro meu corpo essa mensagem, né? Será que o meu marido tá traindo? Já tô dando essa mensagem pro meu corpo. Então, eu tô sempre dando mensagens pro meu corpo de coisas que ainda não aconteceram. E isso é um grande problema. Mas a ansiedade não é um defeito, tá? Que é uma coisa que a gente lida muito nos dias atuais, né? Como uma doença. Não é um defeito. Ela é um resultado de um sistema que foi condicionado que a gente vivesse no IC. E no preciso dar conta de tudo, né? Antes que tudo comece, eu já tenho que dar conta. Não, calma, né? Então, a gente acha que a ansiedade é essa falha no controle, mas, na verdade, ela é uma tentativa de proteger a gente de algo que é desconhecido. A gente tem uma dificuldade de aceitar que a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente nunca vai saber, certo? Nada, digamos assim, é seguro, né? Aquela falsa sensação de que ter um emprego, ser um CLT, é segurança. Não é. Não é. Né? Então, é tipo essa falsa sensação. Então, a gente não precisa se sentir fraca, né? Por conta da ansiedade. Não é fraqueza, né? Mas você precisa retomar esse tempo no presente, não no futuro. O yoga vem trazer, né? Eliminar essa sensação e te oferecer ferramentas para voltar para o presente. Outro ponto aqui é que a prática de yoga, ela não vai eliminar os desafios da sua vida, mas ela vai te conduzir, digamos assim, de uma forma melhor para enfrentar esses desafios com presença. Então, ele não é fugir da realidade, não é fingir que não aconteceu, tá? É um caminho de retorno ao centro, como eu falei na aula anterior. Existem coisas que vão nos tirando da linha e eu tô sempre trazendo o yoga para me realinhar, né? Então, eu me preocupo, mas eu sei que não adianta eu me preocupar com o futuro. Eu volto pro passado, mas eu me lembro, mas não adianta eu ficar me culpando por isso, já passou. Então, é esse eterno retornar. Então, ele não vai eliminar o desafio, mas ele vai te ajudar a reduzir esses movimentos. Então, os problemas vão continuar, as demandas vão continuar, os conflitos vão continuar, a dúvida vai continuar, tudo isso vai fazer parte da tua vida. A diferença é que você está se posicionando de uma forma mais tranquila em relação às coisas. O falecimento de um parente, né, de um familiar, é algo que nos mexe muito, mas também é algo que vai acontecer com todos nós. Então, tu meio que entende aquilo, sabe, de uma outra perspectiva, e tu entende que não adianta tu lutar contra alguma coisa que tu não tem controle, né? Então, são esse tipo de coisa, né, que o yoga nos ensina. Até que ponto eu tenho âmbito de ação e que eu posso, de fato, agir para mudar, e até que ponto eu posso sofrer, posso sentir tristeza, ou posso sentir alegria, ou posso sentir um certo nível de ansiedade por algo, mas sem que isso me tire o sono, me tire a vida do presente, né? Então, é muito sobre isso.
Então, é viver essa vida de diversas coisas acontecendo, mas sem a turbulência de um avião, né? Vamos pensar assim, a gente está lá no caminho, a gente vai viver tudo aquilo, mas ele não vai estar turbulento, né? Então, é atravessar isso sem essas turbulências, tá? E o terceiro ponto, que é quando a mente estiver muito acelerada, a resposta não é tentar parar de pensar, como a gente vinha falando. E sim a gente parar, observar, tomar atitudes a partir dessa observação e não reagir a tudo. Isso é muito diferente. Então, um dos maiores erros que a gente comete é tentar lidar com a agitação mental calando a nossa mente, ou tentando, né, calar a nossa mente à força. Isso não vai funcionar. A mente, ela vai se aquietar quando a gente se torna presente, focado. Quando a gente entra em conflito, né, esse é o cenário clássico. Tô preocupada com alguma coisa e eu vou tentar dormir. O que acontece? Tudo vem, né? Agora, se eu tô preocupada com alguma coisa e eu vou fazer uma atividade física, eu vou ler um livro, eu vou me concentrar em alguma coisa, eu vou fazer um japa, pode ter certeza que a mente desacelera e tu vai dormir. Então, essa é a questão. É agir na atenção, né? Agir no barulho da mente, colocando a mente num outro estado, certo? Então, voltar para o corpo, para os pés no solo, para a sensação na pele, para o movimento da respiração, voltar para o presente. E aí os pensamentos estão lá, eles existem, eles não foram lá conseguir botar eles fora, não, mas eles não estão te arrastando. Essa é uma mudança, é uma reeducação, é um treino e é possível para todos nós. Então, não lute com a mente, sente-se com ela, observe a sua mente, né? O que ela está tentando te contar? Quais são os outros caminhos? Até onde tu tem âmbito de ação sobre esse pensamento, sobre essa emoção, né? Então, isso é muito importante. Mesmo que o mundo siga correndo, a gente pode pausar, né? A gente pode voltar de novo, né? Vamos para a mesma frase, voltar para casa para depois ir para o mundo. Isso é muito legal. Então, para a gente concluir essa aula, que eu acho que é também, todas as aulas eu digo isso, né? Essa aula é muito importante. Todas essas aulas são muito importantes, né? A mente, então, ela vai continuar produzindo os nossos pensamentos, mas a gente não precisa se escravizar aos pensamentos. A gente pode ser aquele que coordena, aquele que assume a responsabilidade e filtra o que serve e o que não serve e como agir a estes pensamentos. A gente para a reação, a gente não reage, a gente olha e escolhe. E a prática de yoga vai ser essa âncora, né? Que dá esse espaço, esse treino para a gente observar e com o tempo isso fica mais fácil. Parece que no início a gente faz um esforço, sabe? Para observar, para entender os pensamentos. Depois fica, eu tô fazendo aquilo de novo, sabe? Eu tô aqui de novo julgando. Eu tô aqui de novo correndo pro futuro. Eu tô aqui de novo preocupado com essa questão que eu não tenho que mudar. E aí fica mais fácil, tá? Então o convite é que a gente possa, ao longo dessa próxima semana, né, observar que a nossa mente, quais são as atividades que fazem com que a nossa mente desacelere, né? Que ela esteja num outro estado de presença. Nossa, ficou muito escuro aqui, mas desculpa, gente. Que a gente esteja nesse outro estado de presença, né? Então, é isso. Eu espero ter chacoalhado aí um pouquinho vocês hoje, porque é sempre bom receber uns chacoalhões de vez em quando, tá bem? Namastê, até a próxima!